nesse momento, adorando, dizendo quão grande Ele é, o quão lindo Ele é, o quão poderoso Ele é. Meus irmãos, aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. É assim que nós precisamos adentrar nos átrios do Senhor. Em espírito de adoração, em espírito de louvor a Deus, conectados na mesma frequência do Altíssimo. Porque só recebe o sinal do alto aquele que está sintonizado. Aquele que não está sintonizado, que está aqui dentro, e a cabeça está no problema lá fora, ele vai sintonizar só com o problema. Aquele que está aqui dentro e está sintonizado com coisas, cuidados dessa vida, é só isso que ele vai ter. Ele vai estar sintonizado com os problemas e os cuidados dessa vida. Mas se você veio aqui hoje para adorar o nosso Deus, para glorificar o seu santo nome, para escutar um direcionamento da parte do teu Pai, é assim que você deve entrar nos seus átrios. Esquecer o resto. Que está lá fora, enquanto você está aqui dentro, não importa mais. O que importa é somente Ele. Quando digo Ele, é o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem condições mais que o suficiente para tirar você do deserto onde você está passando, para curar a enfermidade, para libertar os cativos, para trazer luz àqueles que estão na escuridão. Então, o Espírito Santo pediu para orientar os irmãos nesse sentido. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu já venho meditando em uma palavra para trazer aos irmãos já faz um tempo. Nós vamos falar sobre uma viúva que muito se prega e se fala sobre ela, a viúva de Sarepta. Eu coloquei um título nessa mensagem e o título é Quando a última farinha se torna o começo do milagre. Calma, brevemente vocês vão entender o porquê desse título. Quando a última farinha se torna o começo do milagre. O texto de base dessa mensagem se encontra em 1 Reis, capítulo 16, verso 29, até 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Nós vamos trabalhar neste ínterim. Mas antes de falar da viúva, nós precisamos apresentar o cenário no qual o povo de Israel estava inserido nesse momento. O cenário do caos. Israel, ele era dirigido através de juízes, né? O povo era dirigido através dos juízes. Mas a Bíblia vai dizer que Israel pediu um rei. Porque, primeiro, eles olhavam para as outras nações. Nações vizinhas possuíam esse sistema. Segundo, eles também estavam decepcionados com os filhos de Samuel, porque eles estavam profanando o templo, fazendo coisas que eram horríveis aos olhos
de Deus. E eles buscavam também segurança em uma figura humana. Então, foi aceito por Deus, eu estou aqui resumindo para vocês entenderem o contexto. Antes, Israel era governado por Deus através de seus juízes. Depois, Deus levantou reis sobre Israel. Os reis se levantavam em obediência e, com o tempo, acabavam pecando e foram destituídos e outros foram tomando o lugar. Então, a gente observa uma escalada do declínio do povo nesse momento. Uma escalada do declínio moral das pessoas que eram chamadas o povo de Deus naquela época. Depois de um tempo, após a morte do rei Salomão, veio uma divisão em reinos, 2 reinos para ser específico. Um reino do sul e um reino do norte. Um com 10 tribos e outro com 2 tribos. O reino do sul, que foi Judá, com 2 tribos, e o reino do norte, Israel, com 10 tribos. Então, olha só o que a Bíblia vai dizer em 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Eu não sei se pode... já colocou. E fez Acabe, o filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou como mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Isso um rei de Israel. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez ídolos, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então aqui a gente começa falando sobre um rei chamado Acabe. A Bíblia descreve esse homem como um homem que era mau e que fez o que era pior do que os que foram antes dele. Ele era filho de Onre. Onre, a Bíblia relata que era um general que também, por sua vez, foi o causador de uma morte de um rei e foi proclamado rei para aqueles que o seguiam ali na região. Então a gente vê uma série de coisas erradas, uma série de embaraços, né? Reis que são levantados, outros que matam outro rei para poder tomar o lugar. Era uma coisa assim, muito difícil, muito fora dos padrões bíblicos. E ainda como se fosse pouco, ele tomou uma mulher para casar com ela, e essa mulher era Jezabel, que era fenícia, adorava Baal, fazia parte de um povo pagão, e ele tomou essa mulher, rejeitando os ensinamentos que Deus tinha dado ao povo, né, que não se misturasse com outras nações. Ele foi lá e tomou essa mulher. E, além disso, ele institucionalizou a adoração a Baal. Ou seja, no meio de Israel, ele pega e faz um altar para que Baal, que era considerado Deus da, da prosperidade dos campos e da chuva, fosse adorado no meio de Israel. E ele não só institucionalizou isso, como também adorava Baal junto com Jezabel, e também promoveu a perseguição dos profetas naquela época. Então a Bíblia vai dizer que esse homem, chamado Acabe, rei de Israel, ele fez coisas tão desagradáveis quanto os que foram antes dele.
Então, Jezabel, ela era uma princesa sidônia, serva de Baal. Ele levantou, como foi falado, um altar a Baal em Samaria e promoveu a perseguição dos profetas. Então, o cenário aqui, meus irmãos, é de uma apostasia nacional. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Não é muito diferente do que nós, se olharmos aí afora, vemos todos os dias. Pessoas se matando, corrupção, tudo por poder, tudo pelo controle, tudo por dinheiro. Esqueceram-se de Deus, esqueceram-se dos seus princípios, inversão de valores. Agora, o que era certo se tornou errado e o que era errado se tornou certo para eles. Então, um cenário também de apostasia nós estamos vivendo. Apostasia mundial, não só nacional, como na descrição aqui. Não é apenas uma crise econômica que Israel está passando, mas é uma crise espiritual. Quando o altar de Israel foi corrompido, o céu se fecha. É como a gente vê nos dias de hoje. Muitas coisas que poderiam dar certo estão dando errado para muitos, porque quando o altar é corrompido, o céu se fecha. Então, no meio dessa apostasia nacional, no meio dessa história toda que eu estou relatando para os irmãos, surge um homem chamado Elias, um profeta, sem bibliografias, sem genealogias, sem uma indicação, sem nenhuma referência a não ser um homem que surge de uma pequena região, uma pequena cidadezinha da região de Gileade, uma região montanhosa chamada Tisbe. A Bíblia chama ele de otibista. Ele é apresentado em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Diz assim, ó: Então Elias, otibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, cuja perante a sua face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, como eu já falei, Tisbe ficava numa região de Gileade, uma região montanhosa, uma pequena região. E esse homem que vinha de uma origem quase que anônima e de uma região humilde, tinha um posicionamento extraordinário. No próprio texto, nós conseguimos desprender quando ele fala olha o que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, senão segundo, ó, vive o Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha o que ele diz. Ele não fala quem ele não fala os atributos dele, ele não fala que ele é profeta, mas ele se posiciona como um homem que está diante da face de Deus. Aqui o verbo, ele mostra ali uma presença contínua na vida do profeta. Ele não mostra um homem que está ali em um certo momento, foi talvez buscar a Deus por um momento e durante o resto do seu dia e dos seus dias, da sua semana, talvez não procurou mais a Deus. Mas ele diz que perante a sua face eu estou. Então, apesar de Elias, que apareceu repentinamente no capítulo 17, ser de uma origem humilde, de uma cidadezinha pequena, mas ele mostra ter um posicionamento extraordinário.
diante de Deus. Elias não apenas cria em Deus, mas ele vivia continuamente na presença dele. Sua autoridade não vinha de cargo, nem de genealogia, nem de diplomas, mas vinha da comunhão com Deus. O grande diferencial, meus irmãos, em tempos de apostasia, como esses que a Bíblia relata aqui, não é o seu diploma, não é a faculdade que você fez, não é o teu intelecto, não é a tua capacidade humana. O grande diferencial, meus irmãos, nesses últimos dias, é o nível de intimidade que você tem com Deus. Não adianta você ter todos os atributos humanos e estar vazio de Deus. Não adianta você ter qualificações em várias áreas pessoais, humanas, e você está vazio de Deus. Qualquer palavra que sai daí será como um ferro que tine. É como se pegassem uma colher de metal e batesse num sino. Você vê que tem aquela vibração, tem aquele sonzinho, aí ele vai, ó, tum, logo acaba. Assim são as pessoas que se baseiam nas suas próprias capacidades. Quando Elias declara a seca, em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, que ele diz que não choverá este ano, não haverá orvalho, não haverá chuva, até que eu diga. Quando ele fala, ele não está criando um juízo novo sobre o povo de Israel. A própria lei já dizia em Deuteronômios, capítulo 11, verso 16. Pode pôr aí? Deuteronômios, capítulo 11, verso 16. Guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante ele. Pode passar? E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Olha só. Então, a profecia que Elias fala ao povo de Israel não é um juízo novo. Era algo que já estava escrito antes para alerta do povo. Se Israel servisse a outros deuses, Deus fecharia os céus e não haveria chuva. Acabe levou a nação de Israel à idolatria. E a consequência já estava prevista, como foi lido aqui atrás. Elias apenas anuncia na terra aquilo que já estava determinado no céu. Por isso dizemos, a seca descrita no texto não começa no clima, mas ela começa quando a aliança foi quebrada. Irmão, há algo sério em quebrar alianças com Deus. Quando você quebra a aliança, as coisas começam a dar errado. Quando você quebra a aliança, os céus se fecham.
Quando você quebra a aliança, a água não desce. E os teus campos, que já estão arados, que já têm sementes no solo, não terão como florescer, não terão como crescer e não terão como dar frutos se as alianças forem quebradas. Então, o que o Espírito Santo quer dizer à sua igreja? Quais são as alianças que precisam ser preservadas? Qual foi a aliança que tu fez com Deus, com teu pai, e que você precisa perseverar para que essa aliança não seja quebrada? E quais foram as alianças que já foram quebradas e que precisam ser restauradas? Muito bem. Por isso dizemos que a seca não começa no clima, mas começa na aliança quebrada. A palavra profética só tem peso quando nasce do alinhamento com Deus. Elias não manipulou o tempo, ele cooperou com a vontade divina. Então, essa passagem aqui também nos revela sobre as pessoas que andam procurando profetas por aí. A gente observa que a profecia liberada por Elias não foi uma profecia que falava: você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. Nós observamos que tem uma causa que motiva Deus levar o profeta à cidade e falar algo às pessoas, que foi a própria quebra da aliança. E quando ele chega, ele fala a consequência. Olha, por causa disso e disso e disso, o Senhor Deus, vive Deus, que não haverá orvalho, nem chuva, até que eu diga. Então nós vemos um padrão aí, padrão na profecia. A profecia estava alinhado com algo que já estava escrito, estava alinhado com os desígnios e com a palavra já dita de Deus. E muitas pessoas se enganam quando saem por aí procurando profeta a toda esquina. Dá uma margem gigante para que ela seja enrolada, embaraçada. Eu não sei se vocês já viram, eu sou do interior, e no interior, às vezes, o passarinheiro, que é o caçador de pássaros, eles tendiam uma rede de uma ponta a uma outra de uma árvore. E aí os passarinhos vinham, e a rede é transparente. Eles vinham, ó, enganchavam as asinhas. Quando eles saíam de lá, meu irmão, que o passarinheiro ia lá catar os passarinhos nessa rede, eles já tinham se debatido tanto, mas já estavam todos feridos, assim, não dava mais nem para voltar para a natureza. Quando a gente fala de embaraço, é exatamente sobre isso. Às vezes nós somos como esses passarinhos. E as redes estão por toda parte. Se nós não tivermos cuidado, e se nós não pedirmos a orientação do Espírito Santo, nós não conseguiremos discernir o que é verdade e o que não é. Então, o profeta chega, povo na idolatria, uma apostasia geral, ele chega e diz: olha, por causa disso vai acontecer isso. Aí o que acontece? Cai nos ouvidos de Jezabel, nos ouvidos de Acabe. Eles estavam perseguindo os profetas. E aí Deus, para guardar a vida de Elias, manda ele para um lugar chamado Querite, mais conhecido como o Riacho de Querite.
O riacho de Querite, meus irmãos, ele era um lugar pedregoso, no meio de rochas, e existia uma fenda no meio da rocha por onde passava um riacho. Tanto que o nome Querite significa corte, que era um corte literal no meio das rochas que ali estavam. 1 Reis, capítulo 17, verso 2 ao 6, diz assim: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vá para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado a corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha só. Então Deus mandou ele para lá, para um lugar afastado da cidade, escondeu o profeta. Provavelmente, se ele ficasse ali, ele iria ser pego e morto. O povo estava com ódio dele, porque ele falou a verdade. Tem muitas pessoas que não aguentam ouvir a verdade, não, viu, irmão? Se você quer ser profeta, se você quer ser servo, serva do Senhor verdadeiramente, vá acostumando com as perseguições. Vá acostumando a ser rejeitado. Vá acostumando, porque é assim, irmão. Você foi chamado para evangelizar, para pregar, pois não tem só coisa boa esperando, não. Tem rejeição. Talvez cuspida no rosto, literalmente. Talvez bufetada na cara. Entendeu? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. E a verdade tem que ser pregoada. A verdade tem que ser falada. Se você é crente, se você serve a Deus, você tem que falar a verdade. Seu compromisso é com a verdade. E o mundo não quer a verdade. O mundo rejeita a verdade. Mas você não. Você não rejeita a verdade. Você defende a verdade. Então, Deus esconde o profeta naquele lugar. E disse assim: olha, você vai ter lá provisões, vai ter água do riacho. E eu vou ordenar que corvos levem comida para você de manhã e à noite. Aí aqui é interessante. Tem muitas discussões sobre quem são esses corvos. Muitos historiadores falam que são pessoas do povo árabe que estavam passando por ali e levavam comida para aquele homem ali. Mas eu, pessoalmente, prefiro acreditar que eram aves mesmo. Porque senão eles teriam falado aqui. Eu acredito que eram aves, sim. E isso mostra ainda mais a grandeza do nosso Deus. O corvo, ele é uma ave que ele é tão mesquinho. Ele é muito inteligente, mas ele é tão mesquinho que às vezes ele deixa de dar comida para o filhote para ele mesmo comer. Agora imagina o corvo pegar um pedaço de pão e levar para alimentar um profeta, alimentar um homem. Como esse animal agiu de forma extraordinária se comparado com o comportamento habitual na natureza. Então Deus, ele fez esse milagre para que o homem, o servo do Senhor, o profeta, tivesse ali a provisão durante o período em que ele passou ali em Querite. Deus envia o profeta para o isolamento. E aí eu te digo, quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus, irmão? Amém? Mas antes dele te usar publicamente, Deus ele vai te tratar no secreto. Antes de você ser usado publicamente, Deus vai trabalhar no teu caráter
em secreto. Deus vai te levar para o isolamento, para você aprender o que é a provisão. Tem muita gente que fala de provisão, mas não entende o significado dessa palavra. Tem muita gente que fala de provisão, mas nunca faltou nada na geladeira, nem na despensa. Está tudo em dia. Essa pessoa, ela não tem como falar sobre provisão. Ela tem como entender o sentido da palavra, mas poder falar sobre isso como uma pessoa que viveu, só quem passa pela provisão. Só quem vê a provisão de Deus chegando quando não tem nada. Só quem sabe são essas pessoas. Então, o profeta que confronta reis, ele precisa primeiro a aprender a viver na dependência do Senhor. Quer ser usado? Quer que Deus te leve às nações? Então aprenda a viver na dependência do Senhor. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Mas aí acontece uma coisa, irmãos. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva sobre a terra. Ou seja, a profecia já estava se cumprindo. O ribeiro que tinha água, agora secou. O engraçado que foi ele que declarou a seca, mas ele estava ali passando também os efeitos da própria seca. Às vezes, meus irmãos, você vai ser instrumentalizado por Deus para levar uma palavra e você vai ser provado na mesma palavra. Você entendeu? Às vezes você vai falar sobre cura e Deus vai te fazer passar por um vale e você vai precisar confiar na palavra que você liberou para o teu irmão. Às vezes você vai falar de provisão e você vai passar por situações em que você vai precisar da provisão de Deus também. E você vai lembrar das palavras que saíram da tua própria boca. É assim que Deus faz, irmãos. Mas quando o lago seca, tem gente que gosta da comodidade. Estava bom demais. O profeta estava ali, guardadinho, pão, água. Aí o lago seca. Por quê? Porque é hora de sair de lá, meu irmão. Aí existe um momento em que você precisa se levantar e ouvir a voz de Deus mais uma vez. Acabou o tempo do querite. Acabou o isolamento. Agora Deus quer te usar em outra parte. Então, ele vai tirar alguma coisa. Ai, meu Deus, mas tinha água, agora não tem. O que eu vou fazer? Aguça os ouvidos, Deus vai falar contigo. Começou a acabar alguma coisa, o lugar que estava confortável, agora já não está tão confortável, aguce os teus ouvidos. Porque o Senhor vai te dar uma orientação para que você marche para o lugar onde você deverá ir. E lá vai ter provisão novamente, não só para você, mas para você e quem estiver do teu lado. Fale comigo. Quem libera a palavra também precisa confiar na palavra. Ei, irmão, então vigia aí. Cuidado com o que tu está pregando. Que talvez Deus vai te provar exatamente naquilo que você está falando. Então, 1 Reis, capítulo 17, verso 8 ao 9. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, de novo. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta.
de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Até aí. Sarepta saiu do riacho de Querite, que já tinha secado, agora ele vai para Sarepta. Deus disse: olha, você vai, e eu já estou providenciando. Você não vai ficar com fome lá, não. Estou dando ordem a uma viúva. Você chegar lá, ela vai te dar o que comer. E aí lá vai o profeta para uma cidade fenícia, à beira do mar Mediterrâneo, que ficava mais ou menos entre Tiro e Sidom, que é o território que hoje corresponde ao Líbano, atual Líbano. E o mais interessante, ali era a terra de Jezabel, terra da idolatria, onde Baal era cultuado oficialmente. Oxente, então o profeta sai de Israel e Deus encaminha ele para o meio da podridão maior, irmão. Onde o escândalo é maior, onde oficialmente o Deus Baal era cultuado. Irmãos, enquanto Israel, o povo da aliança, vivia na rebeldia, o céu direciona a provisão para fora das fronteiras da religião. Deus atravessa os limites geográficos e espirituais para sustentar uma viúva estrangeira. Isso revela algo profundo. Quando o sistema se corrompe, Deus continua agindo, mas não necessariamente dentro dele. Sarepta vai nos ensinar sobre a graça, meus irmãos. Nos ensina que a graça de Deus não está presa em territórios, nem estruturas religiosas. Ela alcança quem parece improvável, quem está à margem, quem o ambiente espiritual tradicional já não enxerga mais. Talvez de onde você veio, eu vim de outras igrejas. Eu sou natural do Maranhão, eu participei de igreja lá também, Assembleia de Deus. E muitas vezes a gente vai conversando com os irmãos e a gente vai notando nos irmãos uma certa decepção. Os irmãos não se sentem enxergados, principalmente quando a igreja é muito grande, eles não se sentem enxergados. Então, aquilo marca o coração deles. E eles se tornam meio que improváveis, assim como essa viúva que estava fora dos limites religiosos ali, dos territórios, uma verdadeira improvável. Eu me considero como um improvável. Quantos aqui são improváveis? Olha aí. Nós éramos improváveis, irmãos, e fomos alcançados. Mas quem era aquela viúva que Deus havia dito que ia dar ordem para alimentar Elias? A própria Bíblia diz que ela era viúva. A gente consegue desprender do texto que ela também, viúva, mulher, que ela tinha um filho. Ser mulher naquela época, você era deixado à margem da sociedade. Você não tinha voz. Então a mulher, ela não tinha espaço. Onde o homem estava, só o homem falava. Ela era viúva. Ela não tinha um marido para lhe dar o sustento, então ela já era criticada por ser viúva. Para o povo de Israel, ela era estrangeira.
que era também uma situação terrível. Ela não tinha heranças. Ela era uma viúva pobre. Um filho pobre, mulher, mãe solo, né, o termo que usa aí, criando um filho sozinha. E o profeta tinha profetizado que não haveria chuva. Se não tinha chuva, não tinha plantação. Se não tinha plantação, não tinha colheita. Então, o período de fome sobre aquela região. Então, olha a situação que essa mulher se encontrava. Quando Elias chega, ela está recolhendo gravetos. Ele pede água, ela vai e busca. Ele pede pão, então vem a confissão da miséria. Aí a gente vai ler o que está escrito. 1 Reis, capítulo 17, verso 9 ao 12. Diz assim, ó. Levanta-te e vá para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando gravetos, lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazê-la, indo ela a trazê-la, e ele a chamou e disse-lhe: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aí a confissão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus. Ela não fala o Senhor Deus, o Senhor meu Deus. Ela fala teu Deus. Que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E veis que aqui apanho 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. É uma frase brutal, né? Imagina, uma mãe catando ali os últimos gravetinhos para fazer o último bocado de bolo de farinha, de trigo ali, com o último fio de azeite que tinha, para que ela comesse o último bocado com seu filho e esperasse a morte chegar por causa da fome. Imagina a situação dessa pessoa. Isso aqui não é exagero, irmão. Isso aqui é uma sentença de morte anunciada. Ela sabia que ela ia morrer. E o filho também. Era a última refeição, a última esperança, o último esforço, a última força. Talvez você esteja dessa maneira. Talvez, para alguém que está aqui ou que está assistindo em casa, seja o último graveto, seja o último bocado de farinha, seja o último fio de azeite. Mas o Senhor mandou eu te dizer nessa noite que a provisão está chegando na tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você também está se sentindo como essa viúva, os recursos estão acabando, você não sabe de onde tirar, você não vê uma luz no fim do túnel, como dizem por aí. Meus irmãos, acredite, o Senhor está na tua vida, Ele está nesse negócio e Ele vai chegar com a provisão. Acredite. Elias responde, olha só o que Elias responde para ela quando ela diz, olha, vive o teu Deus, eu estou fazendo o último aqui, ó, para eu comer e morrer. Aí Elias responde a ela e diz assim, ó, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo
com o que você tem e traga para mim. Aí é mistério. E depois faça algo para você e para o seu filho. Mistério de novo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Amém? Estão entendendo até aqui? Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não cessará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. Aqui tem um princípio, irmãos, escondido no meio dessas palavras aqui. Diga para o irmão que está do teu lado. Primeiro ele pede. É mistério. Primeiro ele pede. A fé verdadeira sempre envolve prioridade, irmão. Ela tinha só o suficiente para morrer. Mas Deus queria pegar o pouco que ela tinha em provisão contínua. E o princípio aqui é esse, ó. O milagre não veio antes da obediência, veio depois. Isso aqui é princípio, irmão. Quer receber milagres? Quer ver a sua vida transformada? Quer ver a provisão de Deus chegar no teu lar? Isso não acontece primeiro. Isso é o segundo. Primeiro vem a obediência. Primeiro Deus pede. Depois vem a graça dele sobre a tua vida. Verso 15 diz assim, ó: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Verso 16. Olha só. E da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. O milagre ele não foi explosivo. A gente não vê a viúva entupindo os celeiros cheios de farinha e azeite. Nós vemos que todo dia ela ia lá, abria a panela e tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela fazia, eles comiam. No outro dia, ela ia abrir a panela, tinha mais um pouquinho de farinha, mais um pouquinho de azeite. Ela comia e eles comiam. No outro dia, ela ia, oxente, e não acaba não? Provisão contínua. Provisão contínua. Diga comigo, provisão contínua. Talvez você está passando na provisão contínua. Ouviu um glória a Deus aí? Amém. Mas a gente observa que o profeta também vai falar que é até que a chuva do Senhor venha sobre a terra. É engraçado que, teologicamente, Baal, ele era o Deus a quem as pessoas adoravam para que tivesse chuva. E foi nesse ponto que Deus veio e interrompeu. Não é ele que é o Deus da chuva? Pois eu vou mostrar para esse povo quem é o Deus da chuva. Aí ele vem e interrompe a chuva. E quando ele diz assim,
até que o Senhor mande a chuva, aí o que vai acontecer? Imagina comigo, exercita a mente, uma grande terra cheia de sementes, arada, pronta, e aí vem aquela chuva. Isso é alegria demais para todo produtor rural. Quem é da roça sabe. Aí vem a chuva, molha aquela terra, a semente germina, nasce uma plantinha, a plantinha se torna um arbusto, uma árvore, dependendo da sua espécie, gera flores, por fim o fruto, depois vem a colheita. Então, a partir daí a fome acaba. Não é assim? E aí as pessoas estocam no celeiro, não é assim? Então, a provisão, ela vem. Você às vezes está passando nessa provisão, Deus está te dando o suficiente para que você passe os seus dias, não morra de fome, e já é motivo de muita glória a Deus. Mas ele diz: olha, isso aí é um momento, até que venha a chuva. Quero profetizar sobre a vida de você que está passando somente a provisão. Deus vai mandar chuva na tua vida, meu irmão. Deus vai mandar chuva sobre as tuas terras, para que elas floresçam, para que você tenha tanto nos teus celeiros a ponto de emprestar e de abençoar o teu irmão. Que negócio de emprestar? De abençoar o teu irmão. Amém? Então, nós vemos a figura de uma viúva, mulher, no Oriente, rejeitada, mas que agora já tem uma certeza de que não vai morrer. Ela já começou a crer no Deus que ela falou, no teu Deus com Elias, no Deus de Elias. Ela começou a crer nesse Deus. Porque ela via a provisão diária, ela via a multiplicação ali. Mas a fé dela estava baseada só na provisão. Aí vem um ataque final. O filho dela morre. Verso 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. Então, depois do milagre da provisão, vem uma crise emocional. Imagina, a mãe vê o seu filho morrer. Naturalmente, as mães preferem morrer primeiro do que ver o seu filho morrer. Essa mãe viu o filho morrer. Então, pela primeira vez, ela confronta o profeta. Ela diz assim, ó: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória as minhas iniquidades e matares o meu filho? A fé na provisão não impediu a dor da perda do filho. Agora, a provisão do pouco de farinha era pequeno, né? Se comparado a perder um filho. Mas o mesmo Deus que multiplica, ele é o mesmo Deus que ressuscita. Então Elias leva o menino para o quarto e clama por 3 vezes. Versículo 21 e 22 vão dizer: então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Senhor, ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. O interessante é que ele pega o menino, talvez da sala, e leva para o quarto, o secreto, onde não tinha ninguém. É o primeiro registro de uma ressurreição contado na Bíblia, nas Escrituras. Nesse momento, irmão, que o filho volta à vida, é que realmente a viúva se converte a Cristo, a Deus. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade.
No começo ela creu por causa da provisão. A farinha e o azeite não acabavam. A fé estava ligada no milagre natural. Mas quando o filho ressuscita, a fé dela deixa de ser a necessidade e se torna uma convicção. Antes ela acreditava porque ela precisava acreditar, porque senão ela ia morrer. Mas agora a fé dela, vendo aquilo que estava morto ressuscitando, se tornava uma convicção. Ela não crê apenas no que Deus faz, mas ela agora, pelo posicionamento dela, mostra que ela crê em Deus por quem Ele é. Ela saiu da escassez para a revelação e do sustento diário para o conhecimento do Deus verdadeiro. Olha só, Deus rompe as barreiras geográficas, religiosas, e chega até uma estrangeira no meio de um povo, no meio da apostasia, leva a provisão para a vida daquela viúva. A provisão não é só para ela, é para ela e também para o profeta. O filho morre e ainda ela confessa o nome de Deus. Agora eu sei que tu és um homem de Deus verdadeiro e que a palavra dele que sai da tua boca é verdadeiramente verdade. Você acha que no meio daquelas pessoas não tinham magos e pessoas que faziam truques que se assemelhavam com a multiplicação da farinha? Então talvez ela tivesse visto aquilo em algum local, mas um morto ressuscitar, aí é diferente. Talvez, irmão, alguém aqui está com um filho morto no colo. Um sonho que se perdeu. Uma vontade de uma conversão de um familiar que você já não tem mais fé, que você já não acredita mais. Uma doença que talvez te acompanha ou acompanha um ente querido, que você já não tem mais esperanças que você vai se ver livre daquilo. Você talvez até se acostumou com aquilo. Talvez um sonho morto nos braços que você não sabe mais como vai fazer. Talvez, olha o que ela pensava, viúva sem marido. Agora a esperança que ela tinha, que era o filho, que o filho quando crescesse ia sustentar a casa. Agora nem essa esperança ela tinha. Talvez alguém que está em casa ou aqui ouvindo essa mensagem esteja com a esperança morta nos braços, já fria. Mas o nosso Deus, o Deus que multiplica, o Deus que tem te sustentado até aqui, o Deus que tem te fortalecido, o Deus que tem te trazido à casa do Senhor, mesmo nos momentos difíceis, esse Deus, ele ressuscita, irmãos. Ele ressuscita os sonhos perdidos. Ele ressuscita a vontade dentro do nosso coração de servir a Deus com zelo, com gratidão. Deus ainda faz essas proezas nos nossos dias. Sabe aqueles dias que nós estamos em casa e o mundo parece que está contra você? Tudo parece que conspira contra você e você diz no seu pensamento: hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não quero ver ninguém. Isso é o Satanás sussurrando no teu ouvido, irmão. Repreende. Toda vez que você ouvir isso, venha para a casa do Senhor. Com certeza Deus vai encher o teu coração. Com certeza Deus vai renovar as tuas baterias. E você vai sair daqui restaurado, fortalecido, para vencer as dificuldades da vida. Não existe outro lugar no mundo. Não existe meditação, não existe palavras de autoafirmação, não existe você querer ir para o meio da natureza,
tirar o sapato dos pés, abraçar uma árvore e dizer que está vibrando com a natureza. Irmão, nada disso funciona. Só o que funciona é Jesus. Só o que funciona é Ele, irmão. Só quem multiplica é Ele. Só quem ressuscita é Ele. Só quem dá graça é Ele. Só quem fortalece é Ele. Só quem te dá alegria é Ele. Se a tua alegria estiver baseada na tua vida aqui, quando tudo está aparentemente perfeito, irmão, coitado de você que baseia a sua alegria nisso. Porque a Bíblia diz que a minha alegria é a força do Senhor. A força do Senhor é a minha alegria. Procure fortalecer o seu espírito no Senhor. E você verá Ele fazer algo diferente na tua vida. Aprenda a passar o processo da provisão. Segura firme, irmão. Aperta o cinto. Vai dar certo. Você vai passar. Vai dar tudo certo. Calma. Ó, você só precisa fazer isso. O que, Senhor? Aguça os ouvidos. E Ele vai falar contigo. Existem 3 níveis de milagres nesse texto que nós acabamos de ler. Deus sustenta no escondido, como foi em Querite. Deus multiplica o pouco, como foi em Sarepta. E Deus ressuscita o que parecia perdido, como foi com o filho da viúva. Agora, talvez alguém esteja com o ribeiro secando, com a última farinha, ou com algo morto no colo. Mas o mesmo Deus que age nessas 3 fases, mas o mesmo Deus age nessas 3 fases. O céu pode estar fechado sobre a nação, mas pode estar aberto sobre a sua casa. A questão, meu irmão, é o posicionamento. Nós abrimos noticiário, somos bombardeados com mensagens horríveis, rumores de guerras, bombas atômicas, pessoas morrendo, corrupção política, escândalos no meio das igrejas, coisas terríveis. O céu pode estar fechado aí, ó, na nação, irmão. Mas Deus pode abrir, ó, como está aqui aberto em cima dessa igreja aqui, ó. Deus pode abrir o céu sobre o teu terreno, sobre as tuas terras, sobre a tua casa. Mas para isso é necessário confiar. Mas para isso é necessário estar atentos ao chamado do Senhor. Mas para isso é necessário estar atento para o comando que Ele está dando e prontos para obedecer esse comando. Também não adianta só ouvir. Não adianta só movimento. Você sabe o que é movimento? Chega na igreja, se emociona, chora, pula e continua no riacho de Querite com o riacho já seco. Não adianta. A gente não precisa ficar aqui fazendo. A palavra de Deus é viva. O Espírito Santo que está ministrando ao coração dos irmãos. Esse é que produz a mudança. Esse é que faz o convertimento, a regeneração. Não adianta nós estarmos aqui como se fosse só um ritual. Ah, eu vou para a igreja porque hoje tem culto. Não adianta. Vocês lembram que o Espírito Santo pediu para vocês fazerem no início? Entrar em espírito de adoração? Isso faz toda a diferença, irmão. Isso faz toda a diferença. Se você tem apenas um punhado
de farinha. Conselho do Espírito Santo hoje para os irmãos. Se você tem apenas um punhado de farinha nas mãos, entregue. Se você tem um último fio de azeite, um último fio de fé, use. Se algo morreu, entre no quarto da oração. Meus irmãos, Deus ainda responde. Deus ainda fala. Sabe quando Deus falava com Elias e disse assim, e veio a voz do Senhor. Ou seja, veio a voz do Senhor, ele estava acordado, a voz veio, ele ouviu a voz do Senhor. Eu já tive uma experiência dessa e é fantástico. Não é dessa terra, irmão. Você levanta, não fica um fio de cabelo assentado no corpo. Você fica assim, ó, igual um gato escaldado, sei lá. O negócio é tremendo. E não é porque o pregador dessa noite é melhor do que ninguém, não. É porque eu resolvi aguçar os ouvidos para o Senhor. Eu resolvi deixar de fazer aquilo que eu queria e começar a pensar e perguntar para Deus, Senhor, isso é o que eu quero, mas e o que tu queres é o quê? O que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, às vezes você está preso no riacho de Querite sem água, você está desidratado porque você não está prestando atenção no que Deus está te falando, irmão. Então comece a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Como o Senhor quer que eu proceda? Aí você vai ver, você se movimentar e Deus fazer milagres na tua vida. A igreja não vive mais milagres, pastor? Muitas vezes é pelo nível de doação dos irmãos. Quanto que você está disposta e disposto a se doar a Deus? A realmente largar, a realmente dar o último, olha só, era o último punhado de farinha. Você está disposto a largar isso que você pensa que é a tua segurança? Um pequeno punhado de farinha? Que só vai servir para um dia e depois a morte é certa? Ou você vai largar isso e obedecer à ordem de Deus e experimentar coisas sobrenaturais? Meus irmãos, não é tempo mais de andar no raso, é momento de explorar as profundezas do mar do Espírito. Não é momento mais de você osar voos baixos e rasteiros, é momento de você andar por cima das nuvens, das tempestades. Mas isso exige da sua igreja posicionamento, entrega, posicionamento, entrega. Aí vocês vão ver. Muitas pessoas dizem, não tem mais batismo com o Espírito Santo. Isso aqui a gente vê direto, né? Aqui o Espírito Santo pega aqui, às vezes até... Eu já andei por esse chão aqui, irmão. Não se escandalize se você me vê aí pelo chão de vez em quando, é porque a glória de Deus aqui é tremenda. Mas as pessoas dizem, não se vê mais paralíticos andarem, não se vê mais cegos veem. E algumas pessoas dizem, porque o tempo dos milagres passou. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque o nosso Deus, ele não mudou. Ele permanece o mesmo. O que mudou foi a entrega do cristão a Deus. O que mudou foi que, em vez de basear a vida e as suas ações na palavra de Deus e na fé que temos em Cristo, e nessas experiências com Cristo, nós estamos nos baseando em coisas meramente humanas. Uso de linguagem subjetiva, uso de paredes escuras que servem para prender a atenção, uso de holofortes, uso de palavras-chaves que
ligam gatilhos no subconsciente. É isso que as pessoas estão se valendo. E a palavra verdadeira e eficaz está ficando de lado. Por isso que as pessoas não veem mais os milagres. O milagre não está na pessoa que está pregando. O milagre está no nome de Cristo, no nome de Jesus. Porque quando a última farinha é colocada na mão de Deus, ela deixa de ser o fim e se torna o início. Talvez pareça que seja o fim para a sua jornada, para o seu ministério, para a sua carreira em Cristo Jesus. Entregue para Deus o último punhado de farinha e você vai ver que o que parecia ser o fim vai se tornar o início. Hoje Deus ainda está procurando alguém que diga: eu só tenho isso, Senhor meu Deus, mas é teu. E quando isso acontece, meus irmãos, a panela não seca, o azeite não acaba, e o que está morto revive. Meus irmãos, a palavra é simples e eficaz. A palavra é: se você tem, doe a Deus. Se você quer receber a provisão e o milagre, obedeça primeiro. Ouça o que a voz de Deus te diz nessa noite. O Senhor está sedento para usar a tua boca, a tua vida, para levar o evangelho desta palavra ao mundo, às nações, a todas as pessoas. Deus não te fez para ficar sentado no banco. Deus não te fez para sentar no banco, para ficar aí ouvindo a mensagem. Você já recebeu o que você precisa. O Espírito Santo, a gente está estudando na lição sobre o Espírito Santo. E lá ele diz que o Espírito Santo é quem faz o servo dele lembrar das palavras. Então talvez você se sinta incapacitado, talvez você não se sinta o suficiente. Mas se você der o pouquinho que você tem e você chegar para uma pessoa, como a viúva de Sarepta, você falar: olha, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus renova, Jesus liberta, Jesus salva. E você conseguir almas para Cristo, aí você verdadeiramente estará fazendo aquilo que você foi feito para fazer, para realizar aqui nessa terra, que é glorificar o nome de Deus. E glorificar o nome de Deus não é o simples ato de dizer glória a Deus. Glorificar significa tornar conhecido. Nós fomos chamados para tornar conhecido o nosso Pai. E quando nós fazemos isso, verdadeiramente nós estamos cumprindo aquilo o qual fomos chamados para fazer. Essa mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem de fortalecimento que veio do trono do Senhor para o coração dos irmãos nessa noite, para que haja esperança, para que haja fé, para que haja esforço da nossa parte, para que nós não desistamos quando as coisas parecerem difíceis, para que nós não venhamos sucumbir quando os sonhos parecerem que estão mortos, porque tudo está debaixo da potente mão do nosso Deus. A vida e a morte. Tudo. Vocês estão vendo essas guerras aí que estão acontecendo? Isso aí para Deus não é nada. Deus, com um estalar de dedos, ele pode mudar a sorte de qualquer ser humano. Com um estalar de dedos, ele pode acabar com toda a humanidade. Ele tem poder para tudo isso. Mas o que Deus quer é que todo homem, irmão, o que Deus quer é que todo homem conheça a Ele e tenha a vida eterna. Se você entender esses dois pilares centrais da palavra do Senhor, e esse é o objetivo central, que todo homem conheça Deus e tenha a salvação, você não deixaria de falar de Deus em nenhum momento.
em qualquer oportunidade que você tivesse. Não deixe de falar. O Espírito Santo está colocando no meu coração, pastor Sérgio, eu peço a sua permissão, que os irmãos se posicionassem de pé, aqueles que estão dispostos a colocar o pouquinho de farinha que tem e o fio de azeite que ainda resta nas mãos do Senhor. Mas aqueles que querem experimentar o sobrenatural de Cristo. Irmão, hoje é um dia, é um divisor de água para muitas pessoas que estão aqui. Se você verdadeiramente decidir no seu coração, assentar firmemente sobre o seu coração, que você vai entregar, que você vai se posicionar, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver a autoridade que Deus vai colocar sobre a tua vida. Você sabe o que é autoridade, irmão? É você ser reconhecido no mundo espiritual. É você andar na rua e os demônios, abrir espaço, sair fora. É isso que Deus tem te chamado, não é para você ser saco de pancada de demônio, não. E o problema é que muitas vezes nós estamos sendo saco de pancada, em vez de se posicionar, em vez de dar uma palavra de comando. Nós não somos qualquer um, não, irmãos. Nós somos chamados por Deus, nós somos eleitos desde a eternidade. Deus nos chamou antes mesmo que nós existíssemos. Ele nos deu autoridade sobre estas hortes espirituais. Então, hoje, que nós possamos orar entregando o pouco que nós temos. Durante essa oração, confesse a Deus que você está entregando. Olha, Senhor, eu tenho pouco, mas esse pouquinho que eu tenho, meu Deus, multiplica, me ajuda. Eu entrego nas tuas mãos. Eu não me agarro mais a isso. Eu não quero mais só esse pouquinho. Eu quero viver a tua provisão e quero esperar a tua chuva chegar sobre a minha terra. Estão dispostos a isso? Amém?